E aí galera, tudo bem? Professora Natália Freitas, de História. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre a atuação dos jesuítas no Brasil. Só que antes eu quero fazer um pedido. Não se esqueça, inscreva-se no nosso canal e ative o nosso sininho para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo aqui, tá bom? Então, pessoal, a ordem jesuítica é uma ordem religiosa vinculada à Igreja Católica e foi fundada por Inácio de Loyola em 1534, ou seja, século XVI. A ordem jesuítica ela foi fundada na cidade de Paris e foi fundada no contexto da Contra-Reforma Católica. Então, pessoal, o fato da ordem jesuítica ter sido criada no contexto da Contra-Reforma foi importante no sentido de evangelizar, de cristianizar a partir da catequese, ou seja, buscar novos cristãos para o catolicismo. É importante também a gente dizer que os jesuítas eles atuaram em várias localidades, inclusive fora da Europa. A ordem jesuítica, quando ela foi fundada, como ela tinha essa missão evangelizadora, eles trouxeram, como se fosse um slogan da ordem jesuítica, vai até aparecer em latim aí para vocês, porque eu não tenho coragem de dizer nada em latim aqui, mas essa frase que está aqui em latim significa para a glória de Deus. Esse símbolo que vocês estão vendo aí, com as letras IHS, ele é o símbolo da ordem jesuítica. E significa Jesus Salvador dos homens, justamente para fazer referência a essa missão, essa evangelização que os jesuítas promoveram. Além de evangelizar, um dos grandes objetivos da ordem jesuítica, com certeza, era impedir o avanço do protestantismo. Não é à toa, como eu disse agora mesmo, a ordem jesuítica ela foi criada no contexto da Contra-Reforma, justamente para impedir o avanço das ideias da Reforma Protestante e, consequentemente, do avanço do protestantismo. É importante lembrar que os jesuítas eles formaram a Companhia de Jesus. Essa Companhia de Jesus foi fundada pelos jesuítas e reconhecida pelo Papa no século XVI, em 1540. No Brasil, nós tivemos a atuação de dois jesuítas que ficaram muito conhecidos, o português Manuel da Nóbrega e o espanhol José de Anchieta. Eles atuaram aqui no Brasil na catequização de povos nativos. É importante a gente lembrar que um índio catequizado era reconhecido como um índio pacificado. Professora, é verdade que os jesuítas se posicionaram contra a escravidão indígena? É verdade, mas veja bem, o jesuíta ele se posicionava contra a escravidão indígena desde que esse índio fosse pacificado, ou seja, catequizado. Os nativos que não aceitavam o processo de conversão ao cristianismo poderiam sim ser escravizados. Inclusive, isso ficou conhecido aqui no Brasil como guerra justa. Então, de novo, o que é a guerra justa? É aquele índio que não aceita a conversão e devido a essa não aceitação, ele vai ser escravizado. Falar em jesuítas é também falar em missões jesuíticas. As missões jesuíticas, muitas inclusive concentradas no sul do Brasil, a região de 7 povos das missões. O que era uma missão jesuítica? Era um local onde nós tínhamos jesuítas e indígenas que estavam ali vivenciando o processo de conversão, de cristianização. Os indígenas também trabalhavam nessas missões, mas esse trabalho jesuítico ele não é considerado, pelo menos pela maioria dos historiadores, como um trabalho escravo, não. Então eles viviam nas missões jesuíticas, a maioria deles no modelo de subsistência. Para realizar esse processo de conversão, muitos jesuítas eles aprenderam elementos linguísticos dos índios. Aprenderam muitas palavras em tupi para ter um acesso inicial em relação a esses povos. Outra questão que nós não podemos esquecer é que os jesuítas eles estiveram ligados a um processo educacional no Brasil.
educando inclusive filhos de colonos. Fundaram diversas escolas no Brasil, em Salvador, em São Paulo. Então essa função educacional jesuítica, ela foi muito importante na história do Brasil, principalmente do Brasil colonial. Na história colonial, os jesuítas eles se envolveram em diversos conflitos no território da América Portuguesa. Muitos desses conflitos estavam relacionados à questão do uso do indígena como escravo. Lembra, o índio pacificado, na visão jesuítica, não deveria ser escravizado. É por isso que eles tiveram problemas com diversos colonos que continuavam utilizando indígenas pacificados como escravos. Outro problema que envolveu a ordem jesuítica no Brasil esteve relacionado às guerras guaraníticas que ocorreram na região sul do Brasil, na região de 7 povos das Missões. Os jesuítas e os índios guaranis, eles foram obrigados a sair daquela região e eles não aceitam esse pedido de sair daquela região. Então, começa ali uma série de conflitos envolvendo os jesuítas, envolvendo os índios guaranis. Isso só se resolve com a expulsão dos jesuítas do Brasil. E essa expulsão ela acontece no século XVIII e foi realizada pelo então primeiro-ministro de Portugal, o Marquês de Pombal. Atualmente, a Companhia de Jesus, ligada à ordem jesuítica, é reconhecida pelo seu trabalho missionário, espiritual, educacional e também um trabalho social. E aí, pessoal, gostaram? Espero que sim! Também quero pedir para vocês compartilharem a nossa aula, seguir as nossas redes e acessar os nossos links. Combinado? Até a próxima!